Um brasileiro morre a cada 4 horas e meia vítima de acidente de trabalho. O dado é do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. O Brasil é o 4º país com maior índice desse tipo de acidente no mundo. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o engenheiro mecânico Alexandre Pierro, que é fundador da Palas, é isso mesmo? Palas? Isso, Palas Consultoria em Gestão de Qualidade. Muito prazer, Alexandre. Prazer é todo meu. Vamos lá, então, o que é exatamente caracterizado como acidente de trabalho? Tem que estar no ambiente de trabalho? Explica um pouquinho para a gente como é que é. O acidente de trabalho, isso é uma definição que se usa mundialmente, não só aqui no Brasil, é qualquer dano ou lesão que o trabalhador sofra devido a exercer a sua profissão. Então, se eu estou exercendo uma profissão e eu sofro um acidente, isso é considerado um acidente de trabalho. Só que também é considerado o trajeto do funcionário. Então, o momento que ele sai da sua casa até chegar ao trabalho também é considerado acidente de trabalho. Então, se ele tem um acidente, por exemplo, ele bate o carro, sofre qualquer tipo de lesão, mesmo não seja no trajeto, também é considerado acidente de trabalho. Isso também vale para a definição da nossa Previdência. A Previdência também entende dessa maneira, que é o famoso acidente de trajeto. Agora, quais são aí os impactos para a economia desses acidentes de trabalho? A gente viu aí o Brasil, né, está no 4º aí no mundo, enfim. O impacto a gente pode citar basicamente 3 pilares, se assim eu posso dizer. O impacto, você tem o impacto nas empresas, o impacto no próprio trabalhador e na nossa previdência, que também já está muito saturada, né? Com relação à empresa, o que acontece? Toda vez que eu tenho um funcionário afastado, eu deixo de produzir algo que eu me propus a fazer. Como é que eu posso repor isso? Como é que a empresa repõe isso? Ou ela deixa de produzir, ou ela contrata alguém no lugar dele. Só que se contratar alguém no lugar dele, tem toda a incidência de custos a mais com essa contratação, mais o custo que ele tem de bancar o outro funcionário que também está afastado temporariamente. Para o funcionário, o que acarreta? Acarreta é que ele acaba não tendo a renda que ele estava acostumado a ter. Uma vez afastado, ele vai deixar de ter bonificações, vai acabar de deixar de ter possíveis horas extras, então com isso vai acabar impactando na sua renda. E para a Previdência, são todos os benefícios que a empresa, que a Previdência tem que arcar, uma vez que o funcionário é afastado, principalmente se ele é afastado com mais de 15 dias, né? Quer dizer, uma perda econômica, uma perda também de desempenho, né? De atraso ali naquele trabalho. Sim, né? se pensar em termos de empresa, imagina você contratar um funcionário especializado, esse funcionário, por algum motivo, ele é afastado, eu tenho que trazer um outro funcionário, treinar ele novamente, qual o custo que eu tenho para todo esse treinamento e para até chegar esse funcionário ter o mesmo desempenho do outro funcionário. E às vezes pode demorar até meses, né? Dependendo do ramo da atuação da empresa. Agora, esse número, a gente pode dizer que revela a totalidade desse problema? Ou há aí subnotificações? O que nós temos de dados hoje, aqui no Brasil, se ocorre em torno de 700 mil acidentes ano. Desses 700 mil acidentes anos, acredite-se que para cada 5 acidentes, um não é notificado. Nós estamos falando mais ou menos de 20% a 25% dos acidentes que ocorrem no Brasil não são notificados, principalmente são acidentes que ocorrem em pequenas e médias empresas. As empresas notificam por N motivos. Um deles é a falta de conhecimento, realmente. A outra é com medo de ser penalizado legalmente. E isso acaba gerando N passivos, né? Quer dizer, falta informação também. Muitas empresas nem sabem da necessidade de fazer essa notificação. Principalmente pequenas e médias empresas. Elas não têm essas informações. Quais os acidentes mais comuns? Tem como a gente saber isso? Se você pensar em termos de indústria, que eu diria que mais ou menos nosso PIB em torno de 20%, 25% vem da indústria, são acidentes com maquinários. São simplesmente acidentes simples, que poderiam ser facilmente eliminados se o trabalhador tivesse uma atenção um pouco maior, se a empresa tivesse botado um controle um pouquinho melhor no equipamento, ou até feito uma falta de manutenção que você tem no equipamento. Quer dizer, medidas simples que poderiam ter um resultado muito grande. Mitigar, né? Eu diria, entre 80% a 90% dos acidentes simples que são ocorridos, né? Tá certo. Alexandre, você continua aqui com a gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente continua aqui o nosso bate-papo. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e nós voltamos a conversar com o engenheiro Alexandre Pierro, falando aqui com a gente um pouquinho sobre os acidentes de trabalho no Brasil. Alexandre, como que é possível diminuir esse índice alto que a gente tem de acidentes de trabalho aqui no Brasil? Eu diria de 2 formas, que são as formas, acho que, mais eficazes. Primeiro, atendendo os requerimentos legais, ou seja, atendendo às leis. E segundo, através da prevenção. E eu entendo que a melhor ferramenta que existe hoje para você atender esses 2 pilares seria as ferramentas de implementação de gestão de saúde ocupacional, as famosas certificações ISO, que são certificações muito simples de serem implementadas e isso ajudaria muito, principalmente pequenas e médias empresas que não têm um staff tão grande para cuidar de vários assuntos.
O que é um comunicado de acidente de trabalho e como a falta desse documento acaba prejudicando aí as empresas? O comunicado de acidente de trabalho é conhecido no meio como ACAT. ACAT é um comunicado que você faz para a Previdência falando que você teve um afastamento ou um acidente dentro da sua empresa. Toda vez que você não faz esse comunicado, o que ocorre? O benefício pode ser negado para o teu trabalhador. Então, você tem um âmbito, novamente, do trabalhador que pode ser penalizado e tem o âmbito da empresa que ela pode ser multada caso a Previdência ou até mesmo o sindicato ou a Delegacia do Trabalho descubra que realmente você não está seguindo as leis vigentes aqui no país, né? Você falou um pouquinho dessa questão das certificações. Como que é feita a implementação delas, hein? A certificação é muito simples. Normalmente existe uma falsa ideia no Brasil que as certificações são coisas apenas para empresas de grande porte. Muito pelo contrário, pequenas e médias empresas podem fazer isso também. É um processo muito simples. Esse processo é basicamente, ela pode ser feito com pessoas internas, para empresas que têm um pouquinho mais de colaboradores ou através de contratação de pessoas externas, através de consultorias. E como é que funciona isso? Isso, independente se é através de colaboradores internos ou externos, vai ser levantado um âmbito o que precisa ser feito, qual é a área de atuação, ou seja, a metodologia que a gente vai aplicar, se é uma certificação e qual o escopo da certificação, ou seja, o que ela vai abranger. Depois é basicamente a implementação, realmente, onde a norma, para quem não tem conhecimento, a norma nada mais é que é muito parecido muito com uma lei, onde tem muito o que a empresa deve fazer, e você seguindo esses deveres, você consegue atender todos os requisitos, como você atenderia de uma lei. E depois você chama um órgão externo, para você não ter problemas de compatibilidade de interesse de informação, de interesses, você chama um órgão externo para ele verificar se realmente tudo que a empresa fez está correto. E esse órgão externo é sempre ligado ao Inmetro no Brasil. Então, você tem um selo do Inmetro, todo o respaldo do Inmetro por trás, garantindo que a empresa seguiu todos aqueles requerimentos. Tá certo, Alexandre. Queria agradecer muito a participação. O engenheiro mecânico Alexandre Pierro, que é fundador também da Palas Consultoria em Gestão da Qualidade, conversando com a gente um pouquinho aqui sobre a questão dos acidentes de trabalho no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.